Oi, gente linda, gente boa, gente de Deus, onde quer que você esteja, me vendo, me ouvindo, participando, bem-vinda, bem-vindo, meu beijo, meu acolhimento a todas as pessoas que carregam um coração cheio de boa vontade e de busca de luz, de fé e de verdade. Dando continuidade ao que nós vimos falando sobre o endemoninhado Gerazeno, e existe já aí desde sexta-feira da semana anterior, não é da semana passada, da anterior, que eu venho falando só sobre este episódio. Está tudo gravado aí no meu canal no YouTube, para você acompanhar. Aliás, é uma exposição de Mateus, que começou no capítulo 1 em janeiro de 23. Hoje a gente está aqui em março de 24, estamos no capítulo 8 de Mateus, nessa sequência, que não é exaustivamente minuciosa, não tem arrogâncias de natureza intelectualoide nenhuma, é tudo espontâneo, não tem uma anotação, é o que vaza da minha consciência, do meu coração, do acumulado existencial de anos e anos e anos e anos de intimidade com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Jesus, com a prática do Evangelho, com a aplicação do Evangelho e com a recepção do entendimento dele, crescente e ininterrupto, dentro de mim. E a mesma coisa pode acontecer dentro de você. Mas não caia e fique no paraquedas. Vai, percorra o caminho. A viagem em si é mais fascinante do que qualquer outra coisa. Pelo terceiro dia seguido, eu falei sobre não nos mandes para fora do país. A relação de principados, potestades, poderes, soberanias, nomenclaturas designadas por Paulo, desenvolvidas no exílio persa e antes disso no próprio exílio babilônico, e que cresceu extremamente no período de 400 anos antes de Jesus, onde você lê os próprios profetas pós-exílicos, já vem com uma carga de novas dimensionalidades, percepções e espiritualidades diferentes. E foi o período no qual desenvolveram-se muitos textos carregados da multidimensionalidade das perspectivas de mundos existentes, que Paulo chama de principados, potestades, ou de realidades das forças celestiais. O Velho Testamento tem outras designações: o exército dos céus,
as milícias celestiais. O Novo também tem, para designar esses seres que não são da nossa natureza de carne, sangue, espaço temporal. E não são todos os seres também dessas outras múltiplas dimensões. Especificamente, quando você lê aqui na Bíblia, de Gênesis 6 para frente, e nos Evangelhos, ou nas cartas dos apóstolos, especialmente nas de Paulo, quando você lê a alusão a esses entes, a essas entidades malignas, da possessão, da dominação, do controle, da manipulação, da indução, você está quase sempre lidando com uma mesma natureza e categoria espiritual, que são aqueles entes identificados no livro de Gênesis, no capítulo 6. Aqueles filhos do céu, filhos das estrelas, filhos das Pleiades, filhos de Órion, filhos de Sirion, filhos de... conforme muitas outras culturas não semíticas, não bíblicas, assim os designaram no curso dos tempos e dos anos. É uma questão histórico-antropológica saber disso. Mas a minha referência é o livro de Gênesis, no capítulo 6. Vem antes e acima de tudo como guia, piloto, precípuo, para me conduzir nesse entendimento. E Jesus é a minha chave hermenêutico-interpretativa dessas ocorrências todas. Então, na leitura a partir do Gênesis, e quando você lê também as ocorrências disso no fomento e nas sobrevivências da ideia dos deuses entre os povos variados do mundo, e a Bíblia não é um tratado universal sobre a variedade de etnias universais, e nem poderia, ela carregava a sua limitação geográfica e temporal vinculada aos cananeus, aos heveus, aos girgazeus, aos jebuseus, aos emumins, aqueles povos todos ali da terra chamada de Canaã, tanto quanto os egípcios, onde eles estiveram 430 anos, os mesopotâmios, de onde eles eram egressos através de Abraão. Enfim, é um mundo um pouco menor do que hoje. Eu sei que contemporaneamente a Abraão, posteriormente a Moisés e aos textos narrados em Josué, Juízes, 1 Reis, 2 Reis, ou 1 Samuel, 2 Samuel, ou Crônicas 1 e 2, esses textos históricos antigos, primitivos da formação do povo de Israel, você vê, quando encontra a manifestação de deuses dos povos, preste atenção, os deuses dos povos, como Dagon, Astarote, como divindades variadas que você encontra manifestas e cultuadas, como Baal, e diversas outras, Astarote, há uma quantidade grande deles. São ecos, preste atenção, são ecos daqueles Benai Elohim, de Gênesis 6, que possuíram as filhas dos homens e se tornaram, não só, como diz o Gênesis, os varões poderosos que dominaram toda a antiguidade durante milênios civilizatórios, milênios. Não foram décadas nem poucos séculos, milênios civilizatórios acumulados, nos quais foram adorados e cultuados, como também fizeram intervenções que os antigos e primitivos adoravam como magia de superpoderes e frequentemente nada mais eram do que tecnologia de conhecimentos que os antigos nem de longe ainda neles penetravam e que eles usavam, e em razão da utilização
desse tipo de recurso, de magia tecnológica ou de tecnomagia, eram adorados, cultuados e estimulavam esse culto. Em razão do que veio o dilúvio. E não foi assim do dia para a noite. Isso tudo, no livro de Gênesis, a cronologia estabelecida é parca. Ela é uma cronologia de colunamentos referenciais. Ela não é detalhada, nem poderia ser. Não teria cabimento algum que o fosse. Ela só amarra as principais figuras históricas nesse processo que tem a sua finalidade, como a gente viu em Gênesis, aqui em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus. Jesus, Lucas diz que é filho de Adão, filho de Abraão, de onde vem Jesus o Cristo. Em Mateus é Abraão, pai de Davi, de onde vem Jesus o Cristo. A finalidade era indicar o que está indicando aqui, para nós. Para eles, judeus, que montaram esse texto em diversos fragmentos que depois foram ajuntados no período exílico pelos rabinos das sinagogas, que é o que se chama de Bíblia do Velho Testamento, para eles tinha a finalidade de não só construir a história deles, com alguma minúcia, a história semítica, do lado de Abraão e Sara, porque tem uma história semítica do lado de Abraão com Agar. Os árabes são semitas, os palestinos são semitas, são filhos de Abraão. Não são só os filhos de Abraão com Agar que são os semitas, são todos os descendentes de Abraão. Na Terra são aproximadamente 4 bilhões de pessoas que confessam as religiões abraâmicas e que, ou de um modo genético, ou de DNA, ou por cultura, ou na perspectiva da religião, se vinculam a Abraão, carregam as sementes semíticas. Mas aqui no texto bíblico dos judeus, no Velho Testamento, você vê essas amarrações importantes, mas que estão longe de designar tudo. Então, esses entes, eu vinha dizendo, que são entidades espirituais, que depois do dilúvio continuam existentes na forma de cultos. Culto a Baal, culto aos Baalins, culto a Dagon, culto a Astarote, culto aos deuses variados dos panteões egípcios e de vários outros povos, e do panteão cananeu, extremamente forte e presente. Esses são os ecos dos Benai Elohim, dos seres que vieram dos céus, que embrionaram as filhas dos homens, que com eles geraram os Nefilim, que se tornaram os varões, os semideuses, muito verteram e hibridizaram, como diz Gênesis, toda criatura que rasteja pela face da terra, não apenas os humanos. Em razão do que veio o dilúvio para sepultar o mundo antigo, como Pedro diz repetidas vezes, para sepultar o mundo antigo. Então veja bem, quem são, portanto, no meio de uma multiplicidade de entidades espirituais, por nós chamadas de angelicais ou simplesmente potestades celestiais, essas que operam no imaginário humano na forma de divindades cultuadas. Por exemplo, Dagon, dos filisteus, tem uma universalidade de culto a Dagon que é extraordinário, que você encontra na própria China. Na ideia do dragão, vem de Dagon. O Dagon vem da nomenclatura chinesa também de dragão. Como em praticamente quase todos os povos antigos existe um culto a determinadas expressões de dragão, de dagões. E Dagon é uma figura do Velho Testamento repetidamente cultuada. Agora,
O Benai Elohim, o anjo, o principado, a potestade, que desceu em Gênesis 6 e juntamente com outros 300, de acordo com o livro de Enoque, hibridizaram as mulheres e alteraram a humanidade e acabaram trazendo o dilúvio como consequência sobre isso, Pedro diz, preste atenção, Pedro diz na primeira epístola, mas especialmente na segunda epístola de Pedro, e também na epístola de Judas, que é uma súmula de 2 Pedro, e ambos são uma súmula do livro de Enoque, uma pílula concentrada do livro de Enoque, ambas, segunda epístola de Pedro e epístola única de Judas, dizem que esses seres operantes nos dias de Gênesis 6 são aqueles espíritos postos em prisão, em cadeias eternas, esperando julgamento em dimensões indizíveis e inconcebíveis para nós, se tornaram aprisionados dimensionalmente. De modo que eles próprios, essas figuras Benai Elohim, superiores, celestiais, que produziram essa catástrofe toda, entraram num estado de aprisionamento. Os espias entrarem na terra de Canaã. Quem são os gigantes? Lá na linguagem dos escribas do Velho Testamento, eles são os filhos dos Nefilins, de Gênesis 6, que eram descendência dos Benai Elohim. São os filhos dos Nefilins, portanto, que sobreviveram de algum modo ao dilúvio. E não são poucos. Os espias que Moisés mandou voltaram aturdidos, dentre os quais Josué e Calebe, que foram os únicos que creram que era possível vencê-los. Os demais disseram, não, é uma terra de gigantes, ante os quais a gente se sente como gafanhotos mínimos. Diante da presença deles, nós não temos como vencê-los. Isso não é conto da carochinha. O próprio Golias, que Davi matou com uma pedra, 5 pedras do ribeiro, atirou uma delas, pá, na testa do cara que caiu sem resistência, e Davi lhe cortou a cabeça, o decapitou com a própria espada, era da descendência dos Nefilins e dos que dos Nefilins decorreram como seres anômalos, também em estatura. Você lê que havia na região onde hoje são os Altos de Golã, e que no Velho Testamento era chamado de Bazã, são os touros de Bazã, lá do Salmo 22 e de outras alusões, era o lugar onde tinha um rei, cujo tamanho era tão descomunal, tão nefilímico, que o Velho Testamento diz que a cama, isso não é simbologia, é fato, a cama onde ele dormia tinha mais de 5 metros de comprimento e mais de 2,5 metros de largura, e era toda feita de ferro maciço para aguentar o peso do monstro daquele tamanho. Isso nos dias de Davi, nos dias de Saul, nos dias do Velho Testamento, no fomento daquilo que depois viria a ser o primeiro templo, em substituição ao tabernáculo. Já nos dias de Davi, foram os homens de Davi que, de acordo com o texto de 2 Samuel, mataram os últimos gigantes que havia naquela terra. Então, o que a gente tem? A gente tem aqueles seres espirituais, Benai Elohim, presos em cadeias dimensionais, mas o eco do poder deles sobreviveu ao dilúvio, tanto quanto alguns da descendência deles, já nem tão evoluídos quanto os descendentes originais foram, e esses foram sepultados pelas águas do dilúvio, mas os sobreviventes de outras gerações daquelas anomalias estavam vivos ainda nos dias em que o livro de Juízes foi escrito, ou a peregrinação no deserto anteriormente de Moisés foi descrita,
e estiveram presentes até os dias de Davi. E o eco do culto prestado àqueles Benai Elohim, com deuses, com nomes de deuses a eles atribuídos, não apenas naquela região que vai da Mesopotâmia, atravessa até ao norte da África, mas no mundo inteiro. Você encontra a mesma história de gigantes na Sicília, em Malta, em Chipre. Você encontra nos Estados Unidos da América, aqui na América do Sul, na África. Você encontra entre os chineses, você encontra entre praticamente todos os povos com registros antigos, têm a mesma narrativa. Isso deveria ser de uma evidência brutal para quem está interessado em realidade concreta e factual. Por que eu estou dizendo isso? Porque não são todos os principados e potestades que nos acessam. Existe aquilo que você lê Paulo falando a respeito, e escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta do Novo Testamento, no primeiro texto do Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não é o Evangelho de Mateus, não é nada disso. Isso aí veio depois. O primeiro texto dos que estão postos aqui no Novo Testamento foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aonde ele diz que o poder da iniquidade que está presente no mundo, todavia recebe alguns contimentos, alguns embarreiramentos, algumas fronteiras de natureza invisível e dimensional, em relação à qual eles estão proibidos de atravessar. É Paulo que diz, sabemos aquilo, e o texto grego usa uma designação neutra. Não é aquele, nem aquela, é aquilo que o detém, designando muito mais uma força, uma camada, uma dimensionalidade, um continimento estabelecido, que eles não podem atravessar a menos que recebam permissão para isso. Permissão, que é a palavra que a gente ouve e lê aqui no texto de Marcos sobre o Gerazeno. Eles pediram permissão a Jesus. Os espíritos imundos rogaram a Jesus. E o verso 13 diz, Jesus o permitiu. Rogaram e Jesus o permitiu. Existem essas camadas. Se não fossem as camadas desse continimento, se todas as forças espirituais malignas estivessem livres para se manifestar como desejassem, quando desejassem, sem nenhum tipo de limitação, a nossa sociedade, a nossa individualidade, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser não suportaria, a gente teria sido esquartejado espiritualmente, já teríamos sido pulverizados e engolidos pelo mal há muito, muito, muito tempo. Porque além do nosso mal pessoal, que é horroroso, que cresce em diabolismo, todo dia na acumulação de maldade que a gente guarda e desenvolve e transforma em cultura pessoal no coração, existem essas outras forças espirituais do mal sobre as quais a gente vem falando. Como Paulo disse em Efésios 6, mencionando hoje pela primeira vez o que eu já repeti tantas vezes. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, ou contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores. Os dominadores, eles têm essa ânsia de domínio, da teologia do domínio, a ânsia do diabo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Todo mundo que adora, que se curva, que se relativiza diante desses poderes,
busca essa teologia da dominação sobre o mundo. Os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas camadas, nas dimensões que estão acima de nós, chamadas aqui por Paulo dimensões celestes. Então, graças a Deus, nem tudo está franqueado, senão se tornaria insuportável. Existe aquilo que o detém. Existe essa lâmina intransponível, até que haja uma permissão. E essa permissão tem um que tem as chaves da morte e do inferno na mão. Tem um que detém as chaves, que no Apocalipse são chamadas de as chaves de Davi. Aquele que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. É o Senhor de todas as camadas dimensionais, que é o mesmo que ressuscitou de entre os mortos. E que Paulo diz que está assentado acima de todo principado, potestade e poder nas regiões celestiais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê quando lê esses episódios, e ontem eu mencionei o profeta Daniel e a luta de Gabriel contra o principado da Pérsia, querendo impedir que ele levasse uma mensagem a Daniel, que estava em oração e jejum, buscando graça de Deus sobre o presente e sobre o futuro imediato do seu povo. E o Gabriel disse, olha, eu fiquei 21 dias mostrando que essa batalha podia ganhar concreção espaço-temporal, podia ter mensurabilidade de espaço-tempo. No livro de Daniel foram 21 dias até que Miguel, que se diz o vosso príncipe, o príncipe do povo de Daniel, ou dos que tinham a fé e a confiança de Daniel, esse representante espiritual veio ajudar Gabriel no enfrentamento desse principado da Pérsia, que era justamente um conjunto de milhares e milhares e milhares de entidades espirituais que tinham se aculturado totalmente e tinham fomentado e alimentado e se divinizado e deificado uma quantidade enorme de cultos a entidades que no passado tinham sido os Benai Elohim de Gênesis 6 e que agora, de acordo com a segunda epístola de Pedro e a de Judas, estão presos em camadas celestiais, mas o eco do culto a eles continua presente na Terra. E outras dimensões que ganharam associações ao mesmo espírito e que estão num estado interdimensional entre nós, acabam formando essas legiões de poderes que querem se vincular e se associar à cultura imediata dos povos. E ontem eu expliquei também que, de acordo com o livro de Enoque, esses espíritos intradimensionais, outra vez dizendo, de acordo com o livro de Enoque, você não tem nenhuma outra fonte de informação para afirmar isso, eu estou afirmando com base no livro de Enoque, com base nele, seriam os espíritos das entidades nefilímicas que nem eram anjos, nem eram humanos e se tornaram, como diz o livro de Enoque, camadas envolvendo a face da terra, buscando lugar de carne e sangue, lugar de intervenção, lugar de calor humano, lugar de possessão, lugar de dominação na mente, lugar de conjugação com seres humanos abertos a essa possibilidade, ou mesmo desejosos, ou tão somente frágeis o bastante para serem penetrados e para serem possuídos. Esse preâmbulo, eu achei que hoje seria necessário que eu fizesse aqui a você para você ter uma introdução mínima. Eu tenho infinitamente mais para dizer a respeito disso, mas não é o caso da nossa sequência, da nossa exposição aqui em Mateus. O fato é que Jesus permite
essa legião entrar nos 2.000 porcos. E nós vimos ontem que isso foi insuportável para os porcos. Foi uma agonia indizível. Eles enlouqueceram, eles entraram num estado de incontrolabilidade e se jogaram do alto da montanha no despenhadeiro e morreram afogados no mar da Galileia. Uma manada de 2.000. E aí os porqueiros, os cuidadores dos porcos, foram anunciar na cidade de Gerasa, ou em Gadara. O eco disso correu pelos campos, diz aqui, para todos os lugares onde havia aldeias. E a sequência do verso 14 diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Milhares de pessoas vieram de outros lugares, milhares. O que aconteceu aqui, meu Deus? O nosso louco de estimação, mexeram com ele. Aí você me pergunta, por que louco de estimação? Você vai já ver. E eu terei prazer em explicar para você hoje por que se tratava de um louco de estimação. Mas antes de explicar, deixa eu dizer a você. Frequentemente essas figuras que na conjugalidade, na família nuclear, na parentela extensiva, na congregação eclesiástica, na sociedade como um todo, nas forças ou nas autoridades representativas de países ou de povos, frequentemente, esses que são completamente doidos ou desvairados, têm uma adesão consciente ou inconsciente de uma camada enorme da sociedade que tem medo deles, que tem pavor deles, mas ao mesmo tempo que não quer viver sem eles. Porque esses indivíduos, esses gerazenos, esses gadarenos, esses representantes da loucura coletiva, introjetada, acumulada, têm um papel de representação importantíssimo para essa quantidade de gente que não tem voz, que tem medo. Mas o louco da montanha não, grita por eles, quebra grilhões por eles, rebenta tudo por eles, passa na cara da legião, bota a bunda para fora, rebola, e faz pouco, faz bullying com os romanos e segue, ninguém mexe com ele, porque é doido. O doido tem prerrogativas que o resto de boa parte da sociedade sã não quer mexer nela ou nelas, porque é uma maneira de ver as suas frustrações pessoais sendo jogadas na cara dos seus opressores explícitos e contumazes, ante os quais eles não têm nenhum poder ou força de reação. Mas o doido é um outdoor das declarações de liberdade que eles gostariam de ter e não possuem. Então saiu todo o povo para ver o que acontecera. E indo ter com Jesus, viram o endemoninhado. Chegaram lá, estava Jesus sentado calmamente na beira do mar da Galileia, os discípulos ali assistindo aquilo, aturdidos, silenciosos, viram o endemoninhado, aquele que tivera a legião de milhares de entidades malignas pulverizando o ser desse homem em todas as direções. Só que agora ele estava assentado. Lembram o contraste? Se dizia que ele não dormia, que ele andava de dia e de noite, que ele não sossegava jamais, que ele era o ente mais insone da localidade, de noite e de dia assombrava todo mundo, era o pavor de todos. Agora ele está assentado. É um choque. O louco que a gente viu crescer aqui entre nós, o incontrolável, o inaprisionável,
o indivíduo apavorante, que passou a fazer parte do nosso folclore, da nossa cultura, dos nossos medos necessários, está agora assentado. Assentado. E olha o prosseguimento do texto. Assentado e vestido. Porque ele vivia nu. Nu, absolutamente nu. Não há pudor nenhum na loucura dessa gravidade. Completamente nu. Agora, uma das coisas que Jesus providenciou foi o trato imediato dele. Quem sabe ele desceu ali às águas doces do Mar da Galileia e se lavou, depois de anos e anos e anos e anos e anos sem um banho. E quem sabe alguém que tinha uma roupa a mais no meio do grupo de Jesus o vestiu. O fato é que ele está de banho tomado, de roupa no corpo e sentado. E mais do que isso, se diz numa outra frase pequena, porém gigantesca de significado, em perfeito juízo. Olha aqui para mim, em perfeito juízo. O cara dizendo coisa com coisa. Não foi preciso nenhum tipo de tratamento nesse caso. Em milhões de casos, na maioria dos casos, as pessoas loucas estão loucas mesmo, precisando de ajuda médico-psiquiátrica, de internação, de assistência clínica, de tudo isso é outra dimensão. Não confundam as coisas. Eu sei bem a diferença entre uma coisa e outra, eu lido com as diferenciações há meio século. Com muita acurácia, com muito cuidado e com muita delicadeza. Então, não me confunda com nenhum idiota em relação ao qual você esteja acostumado. Eu sei a diferença. Mas eu sei também da existência dessas entidades, que a maioria dos psiquiatras nega, dos psicólogos, a maioria deles negam, num reducionismo brutal, num atrofiamento de percepção multidimensional da vida chocante. E que, graças a Deus, não é o meu caso. Eu já nasci para além dessa discussão. Já nasci entendendo a multidimensão desses aspectos todos. Está lá o homem em perfeito juízo instantâneo, como eu já vi acontecer. Já vi gente que se dizia que estava naquele estado há 10 anos, há 12 anos. E você expulsa aquela coisa dela e ela volta a si para sempre. Para sempre. Não foi assim por um dia, 24 horas, uma semana, não. Houve casos que eu pude acompanhar anos e anos e anos. A pessoa voltou ao seu juízo normal assim, ó, just like that, em perfeito juízo, para sempre. Gente que casou, gente que teve filhos, gente que terminou faculdade, gente que concluiu processos inteiros na vida, que voltou ao perfeito juízo. Que não acontece frequentemente quando a situação é de natureza neurológica, com algum tipo de deficiência mental, ou algum tipo de agravo psíquico muito sério, onde você precisa de medicação, de clínica, de terapia, de continuidade, de apaziguamento variado e diverso, até alcançar minimamente os estágios buscados e necessários para que a vida social dessa pessoa ganhe também um mínimo razoável de normalidade para o convívio. Aqui, todavia, a gente está falando de uma outra coisa. Como, por exemplo, é o caso da história do meu pai, que é fortíssima. Ele tinha ido pregar aí por volta de 1972 ou 73. Ele foi pregar em Boa Vista, em Roraima, a convite de um missionário americano chamado Paul Copeland, que era um santo homem de Deus, por quem ele tinha grande respeito, e eu aprendi a amar aquele missionário profundamente, porque era um homem piedoso, humano, generoso, sincero.
E meu pai estava pregando lá na igreja presbiteriana de Boa Vista, que era uma igreja que estava abrindo ainda, um campo missionário muito incipiente. E eu estava em Manaus com o povo e o papai foi lá pregar. Conclusão, num dos dias daquelas pregações, chegou ao lugar a mãe de uma menina que estava internada há 18 anos no hospício de Boa Vista. Incontrolável, atrás das grades, ninguém segurava, todo mundo tinha medo dela. Até os cuidadores, homens fortes do hospício, tinham medo das crises de ódio, de raiva. Quando elas tinham, ela batia em todo mundo, feria todo mundo. Era uma Gerazena de Boa Vista, Roraima. E a mãe foi e falou: meu pai, eu tenho uma filha nessa condição. Eu não creio que o problema dela é mental. Eu não sei, mas eu acho que o problema é espiritual. E eu creio que o Senhor, falando ao meu pai, pode ajudá-la. E o meu pai disse: olha, se o problema dela é de fato espiritual, eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudá-la. Eu só não posso agora, era um domingo, ele tinha que voar para Manaus de volta na segunda-feira, mas ele combinou com o pastor Paul Copeland que ele iria até Manaus, resolver as coisas dele e depois voltaria especificamente para cuidar daquele caso. Foi o que ele fez. Depois de uns dias, ele nos falou, nós ficamos em oração, em jejum e em suporte espiritual à missão dramaticamente hercúlea com a qual ele teria que lidar. E ele foi para o hospício. Quando chegou lá com a mãe da menina e alguns parentes, ele pediu autorização para entrar na cela, onde ninguém entrava. Todos eram proibidos e todos tinham medo. E os enfermeiros disseram, ele disse que eram homens fortíssimos. Que é isso? O senhor é um homem idoso, aleijado, com uma muleta e uma bengala. Vai entrar aí, nem a gente segura a onda do ódio dessa pessoa. O senhor não tem ideia. Papai disse: não, eu conheço muito bem esse fenômeno, muito bem, pode deixar comigo. Não vai fazer mal nenhum a mim. Eu não vou precisar mexer um dedo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. E eu estou armado espiritualmente. Eu sou habitado pelo mais valente que mora em mim e que faz aquilo ou aqueles que a possuem temerem e tremerem. Então eu é que entro apavorando aí. Ela não tem nenhum poder, não me gera nada, arrepio nenhum. Não tem um pingo de temor. Pode abrir a porta, eu vivo com as consequências. E aí, com os rogos da família, deixa ele entrar, enquanto a mulher estribuchava e gritava lá dentro: vou te matar, desgraçado, se você entrar aqui, vou acabar contigo, e aquela coisa toda. Que quem lida com isso há muito tempo conhece muito bem, e sabe que é papo mentiroso de araque. E meu pai já era mais do que rodado nisso tudo. Aí abriram, ele entrou, ele falou: fechem a porta, tranquem. Mas você vai ficar trancado, tranca a porta. Fecharam a porta. Ele se assentou calmo, com a biblinha dele na mão, começou a olhar para a pessoa, e ela corria como quem ia bater nele, e ele impassível, tranquilo, olhando, sem nenhum medo, cheio de amor, de graça, de compaixão, de certeza de poder de Deus habitando a vida dele. Aí, sem dizer uma palavra, os seres, as entidades dentro dessa mulher começam a contorcê-la para lá e para cá, estribuchar: desgraçado, você veio nos perder, nos tirar, porque você está habitado por esse Cristo eterno. A gente não suporta a tua luz, não aguentamos esse amor que emana de ti. Como eu ouvi isso dito a mim dezenas de vezes.
E meu pai quieto. Até que ele sentiu que era hora de reagir, não foi assim. Instantaneamente ele deixou todo o processo de enfraquecimento espiritual acontecer sem que ele abrisse a boca. Apenas olhando. E aí levantou-se e disse: agora, em nome do Senhor, de todos os principados, potestades e poderes e forças espirituais no céu, na terra, debaixo da terra ou em qualquer outra camada dimensional da existência, eu te ordeno. Sai dessa mulher. Sem conversa, sem papo, sem anamnese com o demônio, sem nada. Sai. E a mulher abriu os olhos e todo mundo lá de fora perplexo. 18 anos sem lucidez nenhuma. Nenhuma. E foi exatamente como o gadareno abriu os olhos e se assentou. Não conversava com ninguém, não dizia nada, senão impropérios, há 18 anos. E agora está aqui ela conversando com meu pai com ela, e todos do lado de fora em estupefação. Aí meu pai disse: olha, não tenham medo dela. Eu quero levá-la para casa. Ah, não pode, é muito cedo, é muito breve, é muito rápido, acabou de acontecer. Meu pai disse: eu sei. Eu sei que do ponto de vista médico, clínico, psiquiátrico, hospitalar, é uma precipitação. Mas eu assumo todas as consequências, em todos os níveis que vocês quiserem me responsabilizar de que não vai acontecer nada. Cidade pequena, muito mais dialogabilidade. Há 50 anos atrás, eles permitiram que meu pai levasse a mulher para a casa dela com a mãe e a parentela. E meu pai ficou mais alguns dias lá, certificando-se da normalidade da mulher, que voltou a comer, a tomar banho, a dormir, a acordar, a se inteirar do que tinha acontecido na vida durante os 18 anos de ausência dela. E aí meu pai, depois de uns dias, teve que voltar para casa. E voltou com a promessa de retornar 2 meses depois, para fazerem um culto de gratidão pela libertação da mulher, o que foi com efeito que ele veio a realizar. Foi lá, e gente da cidade inteira, agora ela se tornou uma Gerazena da cidade de Boa Vista, todo mundo queria ver, porque foi exatamente conforme eu acabei de descrever que aconteceu. Foi exatamente conforme Marcos 5 diz que aconteceu com o Gerazeno, o que aconteceu com ela. Ou seja, a multidão ficou perplexa ao ver a Gerazena assentada, vestida em perfeito juízo, e temeram profundamente. Quem é esse? Que Deus é esse? Que poder é esse? Que força é essa? Aí a gente pensa que imediatamente e naturalmente vai haver uma conversão em massa dos habitantes de Gerasa. Explica para nós também. Queremos saber como é que isso aconteceu. Mas não. O que você tem é o que é diametralmente oposto a isso. É por isso que eu disse que famílias, que parentelas, que congregações, que grupos, que sociedades variadas têm os seus doidos, os seus loucos de estimação. Que são esses que, por alguma razão, carregam agonias não tratadas, às vezes da família inteira. Que são a expressão, o para-raio daquilo que outros, na casa ou na parentela, não tiveram nem sensibilidade para também experimentar, mas alguém mais sensível absorve tudo. E quando isso acontece, e essa pessoa fica livre, preste atenção, quando isso acontece,
e essa pessoa fica livre, olha só, não raramente, aqueles que se alimentavam do processo e que já tinham se habituado e transformado o monstro em parte da cultura da família, da cultura da parentela, da casa, da igreja, da congregação, da cidade, do estado, do país, das forças políticas, seja lá o que seja. E frequentemente são verdadeiras multidões, no caso aqui é a cidade inteira, que tinha um conluio com o louco da montanha. Um conluio inconsciente. Eles podiam até dizer que não gostavam daquilo, mas inconscientemente eles precisavam do doido. Precisavam daquilo e daquele e daquela, de quem quer que fosse, que fizesse tudo aquilo que eles não tinham coragem de manifestar. Psicólogos e psiquiatras mais argutos estão me entendendo perfeitamente bem. O verso 16 diz, no entanto, o seguinte: os que haviam presenciado os fatos, que eram fatos, aquilo era realidade, não era impressão, não era uma notícia, não era uma fábula, eles tinham visto, assistido, visto os fatos, contaram a todos da cidade, das aldeias, o que acontecera ao endemoninhado. E também eles ficaram impressionados com a transferência dos espíritos da legião do homem para os 2.000 porcos. E o que aconteceu com os porcos se jogando de despenhadeiro abaixo no lago e afogando-se. O que para eles era uma evidência adicional extraordinária. Até mesmo do ponto de vista de uma psicologia modernosa, você poderia até tentar apelar para a parapsicologia, mas do ponto de vista de uma psicologia modernosa, essa coisa de sair do homem e entrar nos porcos é difícil de explicar. A parapsicologia teria umas outras tentativas de explicação, mas igualmente pífias para explicar o fenômeno inteiro. Ou poderiam apelar para um poltergeister, mas que não é o Geister. Mas não é nem o caso aqui, que em geral é um fenômeno de adolescentes. Aqui é um fenômeno de um homem adulto, que já está no processo de envelhecimento. E que atinge não entes inanimados como os poltergeister, mas entes vivos, no caso os porcos, que tinham alguma volição animal, mas que concomitantemente todos andam e correm na mesma direção do suicídio no Mar da Galileia. E ao narrarem isso, olha o verso 17 o que diz, preste atenção. Então a população toda, juntamente com os porqueiros, com os que tinham visto os fatos, todos eles, unanimemente entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Isso é que é extraordinário, que se retirasse da terra deles. Aqui não. Aqui não, você chegou e destruiu as nossas dinâmicas. Eles não disseram com essas palavras, nem tinham essas palavras, nem tinham essa consciência, mas tiveram essa resposta. Tiveram essa reação. E disseram, tu chegaste aqui, quebraste as nossas dinâmicas de décadas. Ele era um monstro ao qual nós já estávamos acostumados. E ele era a voz que vociferava aquilo sobre o que nós estamos calados. Por isso eu lhes disse que se tratava de um louco de estimação, de um possesso de estimação, como acontece em muitas rodas de comunidade e de agregamentos e de congregações e de famílias variadas. Por isso pediram, rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Por favor, vá embora daqui. Essa tua presença
é desconstrutiva demais para as nossas dinâmicas pré-estabelecidas. Vai embora, por favor, vai embora, por favor. E por que eu digo que esse era um louco de estimação? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Que eu estou falando com você. Preste atenção. Olha bem para mim. Porque existem, eu disso aí, sinceramente, gente, eu sei um bocado. Existem correntes que a gente pode construir com material tão forte que nenhum endemoninhado do planeta consegue quebrar. Existem cadeias, grilhões de material tão forte que nenhuma legião de demônios consegue partir. Existem prisões onde você pode prender um ente, por mais possesso de forças malignas que esteja, em relação a cujo container eles não conseguirão de modo algum sair, arrebentar ou dele se ver livre. Isso é um fato físico. Pode quebrar o braço do cara fazendo uma força doida, quebra o braço todo, quebra tudo, mas dali ele não sai. Se o material for consistente o bastante, não quebra. Agora, o pessoal de Geresa tinha que dar uma resposta ao seu louco de estimação, então, de vez em quando eles o prendiam, eles colocavam shackles nele, algemas, grilhões, eles o colocavam numa cadeia, agora ele quebrava, rasgava as cadeias, arrebentava as correntes, tirava os grilhões, porque eram feitos para serem quebrados. É igual presídio de segurança máxima, ou os presídios, em relação aos quais eu fiquei tão afeito durante tantos anos visitando e convivendo, e também assistindo fugas. E eu também vi que o próprio Estado, a própria sociedade, a própria carceragem, a própria polícia, as diversas instâncias de dominação e de poder também constroem cadeias para serem burladas. Limitações supostamente para condicionarem o indivíduo para sempre dentro daquela ambientação aprisionada, mas que são fáceis de quebrar, de se pular, de desaparecer, de sumir dali. Porque existe esse conluio frequentemente inconsciente entre autoridades e os marginais e os loucos da montanha, que são necessários às autoridades, tanto quanto as autoridades são necessárias aos loucos da montanha. É um processo que se retroalimenta em todas as sociedades humanas desde sempre. Tem um cara que mata todo mundo, que faz tudo de mal, que liquida os adversários, mas que é eleito com 78% dos votos numa eleição de candidato único, como a gente viu semana passada. Como a gente pode ver daqui a um tempo, daqui a uns dias, na América do Sul, aqui ao norte de onde nós estamos, onde candidato único, propositura única. Todavia, você vai ver, por medo, por pressão, por qualquer coisa, chega lá uma multidão e dá um voto de sufrágio supostamente validador da presença daquele demônio apavorante para a vida deles, mas que com o passar do tempo desenvolvesse um conluio inconsciente. Eu acho isso de uma riqueza sociopolítica extraordinária, além de ser, pneumatologicamente falando, altamente explicativo do ponto de vista da espiritualidade individual, do ponto de vista da perspectiva coletiva dessa relação, é extraordinariamente forte para quem quer aprender esse significado. Os demônios de estimação, os loucos de estimação,
frequentemente fazem o cara dizer a Jesus, vai embora daqui, mas não mexe mais na minha vida. Os loucos de estimação. Eu repito que frequentemente fazem o cara dizer a Jesus, vai embora daqui, mas não mexe na louca estabilidade do caos da minha existência. E eu vou parar hoje por aqui. E vou continuar amanhã, daqui para frente. E eu espero que você esteja comigo amanhã, meio-dia, quando a gente prosseguir. Senhor Jesus, eu te imploro que tu nos dês discernimento sobre todas essas ambivalências, ambiguidades, de todas essas sombras que nos habitam, que nos colocam em conluio com o que mata, rouba e destrói, com as loucuras que nos representam, com os grupos ensandecidos, que a gente diz que não gosta, ao mesmo tempo a gente não quer que desapareçam. Por favor, ajuda-nos a nos entendermos melhor nas escolhas pelas coisas ruins que a gente faz, enquanto declara que as abomina e as aborrece. Mas, no entanto, não queremos que elas sejam desconstruídas diante de nós, porque desenvolvemos um antagonismo dependente desses poderes malignos que acabam se transformando nos nossos diabos, nos nossos demônios, nas nossas caotizações mentais, nos nossos transtornos de estimação. Ou aqueles que assim sejam e que se tornam os representantes que carregam a nossa própria calamidade e que a gente precisa que continuem a existir, porque enquanto estão indicadas neles, é uma garantia de que não estão em nós. E no dia que já não estão mais neles, as pessoas morrem de medo que possam ser vitimadas pelo mesmo poder, pela mesma força. Por isso aquela malignidade passa a ser uma necessidade estimada, uma loucura desejada, porque enquanto habitar outro, é sinal de que em mim não está. E nós vamos ficando loucos, completamente loucos, de passividade insana. Passividade insana. Apontando a loucura no outro sem enxergarmos a nossa dependência dela. Eu te imploro, Espírito Santo, só tu que podes trazer luz, entendimento, compreensão e discernimento, faças isto agora, no coração de quem está pedindo para entender, ou daquele que está começando a enxergar, daquela que está dizendo, obrigado, Jesus, porque eu estou vendo. É o que eu te peço, te rogo de todo o meu coração, a ti que estás vivo aqui comigo e me habitas. E habitas a todo aquele que invoque o teu nome. Habita como a presença mais valente que não deixa nada de mal entrar em nós jamais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, fiquem na graça de Deus, o pessoal do Instagram e do TikTok, o tempo já acabou, já foram. Eu fico só com você aqui no canal oficial dessa transmissão, que é o YouTube, o canal Caio Fábio. Antes de tudo, perguntando, você já é inscrita, já é inscrito no meu canal? Se não é, clique aí, aperte o sininho já, para ser avisado todo dia e sempre. E convide também os seus amigos para se tornarem e virem aprender o Evangelho, compreender melhor a vida neste canal no YouTube. Venha, onde todos os meus conteúdos estão guardados aos milhares sobre temas os mais variados.
para abastecer você com todo o entendimento e discernimento que você deseja. Agora, uma outra coisa. Você está vendo aqui em cima, do lado de cá aqui, ó, do lado de cá, esse QR Code, e você sabe como usar. Se você apontar para ele com o seu celular, ele já remete você para uma lista de cartões bancários só para você escolher o que você melhor use para doar para o meu ministério. Não é para a minha pessoa, é para o meu ministério. Tem nada a ver comigo. Só com a palavra que eu prego. E que eu quero continuá-la e quero expandi-la. A gente não paramos de trabalhar o processo e o projeto de língua inglesa, não. Nós só tivemos umas prioridades que tinham que ser ajeitadas antes da gente poder deflagrar o processo de tudo que eu estou ensinando, por exemplo, aqui hoje, ir imediatamente para o inglês, e para o mundo inteiro, e depois para o espanhol, e depois para as outras línguas. Agora, você é figura fundamental para nos ajudar a fazer isso. E esse QR Code é para essas coisas. E para as outras tantas que a gente tem que fazer, porque nada cai do céu na nossa cabeça. A gente trabalha fazendo o ministério como você trabalha fazendo o ministério do seu serviço. Aliás, a palavra ministério significa serviço, trabalho, diaconia. Não é nada extraordinariamente importante, significa trabalho, serviço, diaconia, é ministério. É o que eu faço aqui, em seu favor. E peço que você contribua se tornando meu companheiro, parceiro e colaborador, sem barganha, sem troca, na maturidade, na alegria da compreensão. Se não for assim, não participe, porque quem não quer sou eu, não quero mesmo. Não quero mesmo. Se você der, dê com alegria, dê porque você está sendo abençoado, está sendo iluminado pela luz desse conhecimento libertador. Então está aí. E também tem o Pix passando aqui, que é para o meu ministério também. Você pode ajudar o meu ministério. Agora, aqueles que dizem, Caio, a gente quer te ajudar também. Tem aí um Pixzinho que já passou em algum momento, mas a minha ênfase é outra. Eu gosto, sobretudo, de ajudar ajudando. É o que eu fiz a minha vida inteira. E para eu comer, beber, pagar essa luz aqui, essa água, cortar o meu jardim, manter a minha casa, pagar plano de saúde de gente velha como eu e minha mulher, que é uma fortuna indizível, ajudar os da família que precisam de ajuda e os de fora que também necessitam de colaboração, de ajuda e de socorro. Como é que eu faço isso para a minha vida pessoal? Através do meu curso, dos meus cursos do Caio Fábio Exclusivo, que está aí aparecendo. Ó. Subiu aqui. Está aí, Caio Fábio Exclusivo. Você escreve caiofabioexclusivo.com.br, você vai cair nessa outra página. Está aí, ó. É o que vem na sequência. Aí você tem os meus cursos variados. Reconexões, 200 aulas de 10 minutos cada uma, começa a contar a cosmovisão do Evangelho e aquela que eu carrego com muita paz e convicção no coração, desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, passando por toda a história humana, por toda a história chamada universal, ou seja, toda a história narrável disponível. E Jesus como centro disso tudo. Você vai vendo a centralidade do Cristo eterno, desde antes da fundação do mundo, presente no centro e no cerne de tudo. Tudo que eu digo é cristocêntrico. Tem Jesus no âmago. Eu não vou me concentrar jamais em bobagens. Não tenho tempo para palavras, discussões de letras, tolicezinhas. É Jesus. É o Cristo eterno de Deus, que é o centro, o âmago de tudo que eu digo, falo, penso e ensino. É o que você vai encontrar no Reconexões, no Jesus, a chave hermenêutica, no caminho do discípulo, no luto,
qual é a solução para os diversos tipos de luto, eu vou indicar a solução. A minha solução é aquela que me salvou e me salva de todos os muitos lutos que eu já experimentei e dos que eventualmente eu ainda experimentarei. Eu vou te dizer exatamente como é que a gente sai desse poder da mortalha do luto para você. Está tudo disponível aí, ó. Modernidade líquida, como é que você aprende a viver num mundo tão sem referências quanto o nosso? Medo, que é o que abala e solapa a existência de milhões de pessoas e a sua também. O curso Ativar, eu fiquei um ano inteiro colocando mensagens que foram acompanhadas de textos de estudos bíblicos indutivos para a pessoa fazer em casa, sobre suicídio para aqueles pais que me escrevem desesperados: meu filho se suicidou, ele foi para o inferno, se perdeu, o que eu faço? Desvendando Israel é andando nos lugares do Novo Testamento, os principais por onde Jesus passou, e apresentando os contextos e a mensagem. E por aí vai, o cabra macho, sim senhor, é sobre homem, mulher, sexo, prazer, orgasmo, ressensibilização sexual, tratamento de relações familiares e filiais e paternas, está tudo aí. Uma variedade enorme de cursos. Eu peço que você entre, que você adquira os variados cursos para você. Quando você faz isso, olha aqui para mim, quando você faz isso, você está vendo? Quando você faz isso, aí sim, você está me ajudando. Sabe por quê? Porque eu estou satisfeito quando você me ajuda se ajudando, me ajuda se enriquecendo, me ajuda se melhorando. Você paga um preço, mas o que eu te dou não tem valor. Quanto custa esses conteúdos? Não tem dinheiro na face da terra que possa adquiri-los. Foi o que Jesus disse aos apóstolos e discípulos dele: em verdade eu vos digo que muitos reis e filósofos e sábios desejaram ouvir e aprender o que ouvis e aprendeis e não o puderam, embora tivessem todos os recursos do mundo, mas não tiveram acesso àquilo que está para além do que seja adquirível por preço. É aquilo que não tem valor, que está para além de toda a compreensão, de todo o entendimento, que é a revelação pela graça e pela fé. Isso não tem valor. O curso só tem preço porque tem gente trabalhando lá. Eu gravo, mando, aí tem gente que vai editar, trabalhar, cortar, recortar, distribuir, mandar, comunicar. Tem uma estrutura, por isso tem valor. Preço não tem. E é o que sobra desse valor, aquilo com o que eu me alimento, como, bebo, visto e vivo. Se você quiser fazer parte, para o seu bem e para o meu bem, está disponibilizado a você. E por último, eu fiquei sabendo hoje de manhã que as 5 vagas no ônibus já foram preenchidas para aqueles que iriam da Europa para lá. Teve gente que, acho que no dia de ontem mesmo, fechou, indo da Europa para lá. Agora tem 2 vagas só aqui no Brasil. Obviamente tem 2 vagas no ônibus reservadas lá, porque a prioridade da Renata, da Papar Turismo, é levada aqui do Brasil. Só tem mais 2 vagas. Aí, se você pegar a sua vaga hoje, agora já, para não correr o último risco, eventualmente, você tem a sua vaga no avião e no ônibus, para fazer essa viagem para sítios pré-diluvianos, onde eu vou contar para você coisa nos detalhes que você provavelmente nunca ouviu antes e vai aprender para sempre, para ter um discernimento. Jesus disse que era para aprender o que aconteceu antes do dilúvio, para a gente ter discernimento do que vai acontecer antes da volta do Filho do Homem. Então, tudo é cristocêntrico no que eu faço. E eu vou falar do que aconteceu então, há muitos milhares de anos atrás, e levar você para o coração de algumas dessas civilizações, que são milhares e milhares espalhadas pela Terra,
para a gente entender melhor o que vai acontecer. E já está acontecendo e vai recrudescer e vai se intensificar à medida em que a gente se aproximar da volta do Filho do Homem. Então vá, faça a sua inscrição, está aí, caiofabio.net/viagem com Caio. É só isso que eu tenho a dizer. Entre aí que você cai dentro do ambiente, tem a sua conversa e resolve a sua vida, tá bom? Eu vou parar por aqui hoje. Deus nos abençoe, fique com Jesus até amanhã, com a graça de Deus, ao meio-dia. Eu vou continuar sobre esses demônios de estimação. E como é sutil a relação que muitas vezes a gente estabelece com essas entidades de estimação que realizam as coisas que a gente não tem coragem de realizar. Ainda que através de outros, mas a gente não quer que a dinâmica da perversidade seja alterada por causa do nosso egocentrismo desmedido e indizível. Que Deus nos ilumine para a gente compreender. Um beijo em você, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre a sua vida. Eu desejo isso de todo o meu coração a você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.